Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 190 que vai ao ar no domingo, dia 24 de setembro de 2023. Eu queria, obviamente, passar por aqui agradecendo as mensagens que eu tenho recebido, a participação dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, a galera que assiste pelo YouTube, a galera que está ouvindo o podcast. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas marcações e indicações, muito obrigado a todos aqueles que dão um feedback e estão aqui semanalmente para a gente falar e debater o direito tributário. Bom, eu não tenho alternativa hoje. O único assunto que eu poderia abordar no Tributologia de hoje seria efetivamente a aprovação, a sanção da Lei 14.689 de 2023. A Lei 14.689 de 2023 é o PL do CARF, né, que era o projeto de lei 2384 de 2023. O PL foi aprovado e foi realmente uma tristeza muito grande a quantidade de votos aplicada pelo governo federal, principalmente se levarmos em consideração que havia um acordo. O Congresso melhorou muito o PL do CARF, o Congresso evoluiu muito com o PL do CARF e, infelizmente, no momento da sanção, o presidente da República apresentou vetos que até então eram inesperados e não fazem parte do acordo que foi celebrado com o Congresso para a aprovação desse projeto de lei, né? Então, bom, em suma, né, o texto que foi sancionado, a Lei 14.689 de 2023, tem como principal alteração, né, o retorno do voto de qualidade ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse caso, então, nós temos o retorno ao que era antes da Lei da Transação, antes da Lei 13.988. Até então, sempre existiu o voto de qualidade, e o voto de qualidade sempre foi proferido pelo presidente da turma, né? O presidente daquela turma que está julgando, que está votando, que é um representante efetivamente da Fazenda. Então o voto de qualidade ele passa a ser o que era antes. Eu não acho ruim, quer dizer, vamos lá, só para esclarecer, para vocês não me matarem antes, né? Porque aqui o objetivo da tributologia é ser sempre técnico. Eu não acho ruim que volte o voto de qualidade, porque o voto de qualidade anterior sempre existiu e nunca foi grandes motivos de discussão, né? O voto de qualidade sempre foi bastante técnico, a Fazenda sempre foi bastante técnica. O que me dá medo hoje é que um dia depois da aprovação do PL, né, do CARF, do voto de qualidade retornar, o presidente do CARF deu uma declaração a um jornal de grande circulação dizendo que agora vai facilmente conseguir cumprir a meta de arrecadação do governo federal, vai botar 600 bilhões para julgar o mais rápido possível, isso vai garantir com folga uma arrecadação de 54 bilhões de reais ao governo federal. Isso é assustador. O objetivo do CARF não é ser um órgão de arrecadação. O objetivo do CARF é rever os lançamentos de forma técnica, de forma estruturada, como sempre fez. Usar o CARF como instrumento de arrecadação é um erro, porque você desmerece o CARF. Você esvazia o CARF. Você transforma o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que sempre foi tão respeitado, num órgão de passagem. Isso passa a ser meramente um instrumento de atraso no pagamento do tributo. Porque a grande verdade dos fatos é que com esse tipo de declaração, o que se sabe é que bateu na mão do voto de qualidade, o CARF vai decidir favorável à Fazenda. Isso é o que está claro para mim. Eu acho que isso está claro para todo mundo. Quando o presidente fala que vai botar 600 bilhões para julgamento, isso vai garantir com folga a arrecadação necessária do governo federal, efetivamente o que ele está dizendo é: vamos votar a favor da Fazenda e acabou. Não interessa o direito. E aí você transforma o CARF num órgão de passagem, num órgão de atraso. Por quê? Porque o contribuinte ele vai continuar fazendo impugnação do auto de infração, vai continuar recorrendo ao CARF, sabendo que vai perder, só para conseguir a suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário e a certidão positiva com efeito negativo, que na verdade são as grandes vantagens, né? São as grandes vantagens. Bom, de toda sorte, eu queria fazer aqui alguns comentários dos dispositivos que foram vetados, né? O artigo 14b ele foi vetado. No caso do artigo 14b, o dispositivo previa que no caso de determinação e exigência de crédito tributário ou aplicação de penalidade isolada,
que abranja uma operação, uma atividade previamente autorizada por um órgão regulador, o litígio que envolva controvérsia jurídica entre a autoridade fiscal e aduaneira, e o órgão regulador será submetido de ofício ou mediante requerimento, jeito passivo, à Câmara de Mediação. Ou seja, em havendo ali uma discussão que envolva a cobrança do crédito tributário no tocante a uma controvérsia jurídica entre a autoridade fiscal aduaneira e o órgão regulador, você já teria ali um encaminhamento à Câmara de Mediação e Conciliação. A conciliação ela é uma tendência atual do nosso direito, né? Hoje em dia busca-se a conciliação como instrumento de solução de conflitos, né? E é um instrumento que está muito presente cá entre nós. Então, essa era uma modernização da legislação importante e foi vetada, né? O governo federal justificou o seu veto no sentido de que esse litígio instaurado no processo administrativo fiscal não representaria um conflito entre órgãos ou entidades de direito público que justificasse uma composição extrajudicial. Nesse caso, então, você teria uma desconsideração da competência de cada órgão, né? E aí não caberia uma mediação, não caberia uma conciliação no âmbito do processo administrativo fiscal por uma divergência de classificação de mercadorias, por exemplo, né? E isso, gente, na prática, para quem trabalha com aduaneiro, isso traz uma enorme necessidade de composição, porque eu tenho essa semana que passou, eu tive várias reuniões com clientes com problemas de classificação de mercadorias, porque a Receita entende que é uma coisa, o órgão regulador entende que é outra, e no final das contas ninguém sabe o que é. E classificar ou não aquela nomenclatura comum do Mercosul, aquela NCM, pode representar um aumento de tributação bastante pesado. Bastante pesado. Então, assim, isso é uma coisa que eu particularmente não acho que valeria a pena ter uma conciliação entre os órgãos para definir o que é a mercadoria. Sabe? Ainda não temos a reforma tributária, ainda não temos uma simplificação do sistema, ainda temos um sistema confuso. Então, necessariamente, esse veto foi um veto muito ruim no tocante à solução de conflitos de classificação de mercadoria na aduana, né? O parágrafo único foi vetado, obviamente, se o principal for vetado, o acessório também vai ser afetado. Bom, o artigo 5º da Lei 6.830 alteraria, né, a Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, e isso permitiria, né, olha que interessante essa alteração, alteraria o artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais para permitir a utilização de seguro garantia ou fiança bancária, né, somente do valor principal atualizado da dívida, e não a dívida e a multa. Afinal de contas, se houve dúvidas, não há nenhuma lógica em você exigir que o indivíduo deposite o valor integral e uma multa de 75%. Se tem dúvida, se efetivamente não se sabe se aquilo é devido, como é que eu vou aplicar a punição? Indúbio pro réu. Aqui não. Aqui parece o direito penal, que criou uma estrutura de indúbio pro societate que não existe, sabe? Que não existe. E outra, aqui tinha uma outra alteração no artigo 9º, com a introdução do parágrafo 1º-B, que permitiria, né, a liquidação da garantia, né, alteraria, o parágrafo 7º, permitiria a liquidação da garantia somente após o trânsito em julgado. Hoje não é assim que funciona. Hoje a liquidação da garantia está acontecendo antes do trânsito em julgado. E isso também é muito prejudicial, sabe? Então, pessoal, assim, eu particularmente acho que é uma alteração que seria boa, equilibraria a relação jurídica, mas infelizmente foi vetado. E a razão do veto também é interessante. A razão do veto é em que pese a boa intenção do legislador. A proposição legislativa contraria o interesse público, porque altera a sistemática da Lei de Execuções Fiscais. Ao estabelecer isso garantia ou fiança bancária, só teria o condão de garantir o principal. Como é que altera a Lei de Execuções Fiscais? Como é que altera a Lei de Execuções Fiscais, gente? E outra, a impossibilidade, disse a União, o presidente da República, na hora do veto, a impossibilidade de execução imediata fragiliza o processo de cobrança.
Oh, meu Deus, como é que fragiliza o processo de cobrança? Já tem uma execução fiscal que só anda para frente, que a jurisprudência é favorável ao fisco em quase 100%, que não se aplica a menor onerosidade. E aí você traz um veto dizendo que fere o interesse da sociedade, cacete. Se você teve dúvida se aquele tributo é devido, obviamente, sobretudo agora que o presidente do CARF declarou abertamente que o CARF é um órgão arrecadatório, né, desmoralizando o próprio CARF, que eu tenho todo o respeito por ele, diga-se de passagem, eu tenho certeza que essa fase ruim vai passar, mas enfim, você traria um equilíbrio para a relação, equilíbrio esse que não existe, sabe? Enfim, além disso, o artigo 6º previa, né, o incentivo à conformidade tributária, disponibilizando métodos preventivos de autorregularização, sabe? A resolução de divergências de forma preliminar à intimação para facilitar a figura da denúncia espontânea, lá do artigo 138 do CTN. Sabe? Isso foi vetado. Gente, a conformidade, as formas alternativas de solução de conflito, eu já disse isso, vou repetir, elas são o caminho atual, mas infelizmente o presidente da República não levou isso em consideração. A proposição legislativa foi vetada, porque essa proposição legislativa contraria, de acordo com o veto, o interesse público e viola a segurança jurídica. Mas como que viola a segurança jurídica? Como que viola a segurança jurídica se você permite que o indivíduo se autorregularize e pague o tributo? Você só afasta a multa, ora bolas. Só que a vontade de arrecadar é maior, efetivamente, do que a vontade de se garantir a continuidade da atividade empresarial, a continuidade da empresa. E com isso, você só vai ter uma manutenção da litigiosidade em matéria tributária. Manutenção da litigiosidade, sabe? Você teve ainda redução da multa de ofício em 1/3 e da multa de mora em 50%, que também foi vetada. Também foi vetada por contrariedade ao interesse público. Gente, mas se tem dúvida, por que não reduz a multa? Talvez o indivíduo pague. Pague o tributo, paga a multa, melhor do que ficar brigando, jogar isso para o futuro. Isso não existe, sabe? Isso não existe. Eu tô aqui batendo nos pontos principais que foram vetados, sabe? Pontos principais. Porque efetivamente cá entre nós temos uma falha grave, porque foram diversas alterações. Foram muitas alterações trazidas por esses vetos. São 14 vetos, gente. 14 vetos, sabe? Enfim, então todas as reduções de multa foram afastadas. Mas eu queria chamar a atenção para mais um detalhe, né? A gente teve mais alguns vetos que são importantes, né? Como, por exemplo, cooperativas. Né? As cooperativas, elas também tinham um benefício, né? Assim como a entidade sem fim lucrativo e etc. Nesse caso especificamente, você tinha a possibilidade, né, com uma alteração da Lei 5.764, de inclusão das cooperativas singulares constituídas no mínimo 20 pessoas, né? Permitida a admissão de pessoas jurídicas. Isso também foi vetado. Então você percebe que tem muitos vetos que efetivamente foram aplicados de forma desarrazoada. E tem mais uma alteração interessante, foi o seguinte. Eu fico agitado, sabe, com esses absurdos que eu vejo. Havia uma previsão no projeto de lei que dizia que aplicava ali, né, o princípio do não confisco. Em relação ao inciso 4, artigo 150 da Constituição, haveria o cancelamento do montante de multa, inscrita ou não em dívida ativa, além de 100% do valor do crédito tributário apurado. Isso seria legal, você limitar a 100%, né, a multa. Aplicando uma jurisprudência que já está relativamente consolidada lá no STF, né? E aí, o que aconteceu? O veto foi porque efetivamente tem repercussão geral no tema 863 que ainda não foi julgado.
né? Você precisa que o STF diga primeiro qual é o patamar da multa, algo que já está praticamente consolidado. E aí usa, não, peraí, o STF não julgou ainda, como se o STF legislasse. Como se o STF fosse responsável por definição de multa. E o STF faz isso de forma equivocada, porque quem tem que definir multa não é o judiciário. Quem tem que definir multa é o legislador. É o legislador. Sabe? Então, assim, data maciçíssima vênia. O veto da inclusão do artigo 14b no decreto 7235 é um absurdo, que está no artigo 2º do projeto de lei aprovado, né? Que agora, né, virou a lei 14689. É um absurdo também, né, o veto do parágrafo único lá no artigo 3º do decreto 7235. É um absurdo o artigo 5º, que alterava o artigo 9º da lei de execuções fiscais para permitir a garantia do principal. O artigo 6º, que trazia a conformidade. É um absurdo o artigo 7º, inciso 4, com a redução da multa. O parágrafo 2º do artigo 7º, que traz o mesmo benefício. Ou seja, você tem vetos que são exclusivamente arrecadatórios, fugindo daquilo que eu já conversei com vocês aqui no Tributologia. Em tributologias anteriores, eu já tinha falado sobre esse assunto, eu já tinha questionado esse assunto, tinha elogiado o projeto de lei do voto de qualidade. E agora eu volto aqui para dizer, olha, aquilo que eu elogiei não aconteceu. Infelizmente, fomos enganados. E agora a gente tem só o retorno do voto de qualidade e um CARF focado na arrecadação, conforme declaração proferida pelo presidente do CARF, é um jornal de grande circulação. Essa semana foi o Estado de São Paulo, eu posso falar. Foi o Estado de São Paulo que ele declarou que efetivamente vai botar os processos para julgar, para melhorar a arrecadação da União. Então, a gente está aí no mato sem cachorro, esvaziaram o CARF agora virou um órgão de passagem para você levar para o judiciário, aumentando o litigioso. Uma pena, porque eu sempre fui um defensor do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sempre disse que era um órgão muito sério, um órgão muito responsável, com pessoas responsáveis, com trabalho sério. Infelizmente agora a gente vai estar de pés e mãos atadas, dependendo 100% de voto de qualidade e dependendo 100% da vontade arrecadatória do governo federal. Bom, é o que temos para hoje. Agora, Inês é morta, como diria a minha avó. Pessoal, queria agradecer aí o carinho de vocês, a audiência, a presença e dizer para vocês que é uma pena que essa oportunidade de melhoria da relação contribuinte e fisco tenha ido por água abaixo. Hoje nós temos uma relação ruim e agora ela só vai piorar porque não é nós contra eles. A conformidade seria muito importante para acabar com essa mentalidade que é o grande problema do direito tributário hoje. Não existe fazenda contra contribuinte. O que existe é a busca por um meio, por um caminho do meio. E esse caminho do meio nunca vai acontecer se a gente tiver essa beligerância toda, essa vontade arrecadatória que se sobrepõe aos próprios direitos fundamentais. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe. E semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.